feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, chamando a existência de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os nossos olhos, ministra no coração de cada um dos irmãos aqui tua palavra, que cresçamos em revelação a respeito, ó Deus, da palavra de Deus, que possamos ser guiados pelo Espírito, andarmos debaixo da tua luz. Ó Deus, a palavra é lâmpada para os nossos pés e queremos andar na luz, assim como o Senhor é luz, assim andemos também na luz, em nome de Jesus, amém? Eu esqueci de mencionar, se você deseja adquirir o livro do nosso jejum, temos ali no fundo, não só esse livro, mas o do pastor Marcos, o meu, você pode passar lá e adquirir. O título da palavra é A Recompensa da Submissão. Quantas esposas aqui nós temos? Levanta a sua mão. Hoje a palavra vai falar muito do seu coração, amém? Aleluia. Repete comigo, fala assim: a recompensa da submissão. Fala assim: a bênção na submissão. Eu quero contar para vocês a história de Nabal e Abigail. Nabal era um homem rico, né, lá do Carmelo, e a sua esposa era Abigail. Era uma mulher sábia e bonita. Nabal era um homem terrível, você vai ver aqui na história. E Abigail, uma mulher sábia, submissa, e ela encontrou favor diante de Deus. Amém? Abra aí, está em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2. Vamos fazer silêncio agora? Aleluia. Foi sincronizado, né? Bebê eu estou aceitando, gente. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado. Então era um homem rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ou seja, um homem rico. Não lhe faltava bens. Nabal era o nome desse homem. Sabe o que significa Nabal? Tolo, louco. Esse era o nome dele. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o significado do nome de Abigail, a sua esposa, é meu pai é alegria. O de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Olha só, uma combinação poderosa, uma mulher sensata e bonita, uma mulher sábia e bonita. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então, aquela mulher sábia e bonita estava casada com um homem duro, rude, intransigente, que não ouvia. Essa é uma característica do louco, do tolo. Preste atenção aqui, homens. Não sejamos intransigentes. Ouça. Para e ouça a sua esposa. Ouça ali se você é patrão, ouça seus funcionários. Ouça o colega de trabalho. Ouça o seu patrão, se você tem um patrão. Ouça. Deixa eu falar uma coisa. Os loucos, quando a pessoa realmente tem um problema psicológico, você já viu que ele não aceita. Você chega para ele e fala: irmão, você é louco, você está precisando de tomar um remedinho. Você está falando que você é Napoleão Bonaparte, você está falando aí que você é Jesus, mas isso é loucura, você precisa tomar um remédio. O que um louco faz? Ele fala: que bom que você falou, eu vou tomar um remédio, é isso que ele faz? Não, ele sai correndo. Eu não sou louco. Eu não sou louco, não sou louco. Não, eu não sou louco. Para o louco não tem jeito, para o tolo não tem como, você fala, você ensina. Então aqui nós estamos falando sobre família, estamos falando sobre casamento. Jovens, ouçam seus pais. Não seja tolo. Em alguma coisa, com certeza, o seu pai pode te ensinar. Por mais que ele não seja crente, por mais que ele não seja o mais inteligente,
Por mais que ele tenha falhas, mas pondera, ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, você vai ser bem sucedido. Homens casados, ouçam seus cônjuges. Eu não tomo decisão quando a minha esposa não está em paz. Minha esposa é mulher de Deus, mas enquanto ela não está em paz, nós vamos orar até que a paz venha sobre a minha casa. E nós tomamos decisões assim. E eu preciso falar para você, é ruim falar de si, mas eu sou alguém abençoado por Deus. Eu tenho desfrutado de progresso espiritual, progresso da minha vida natural e na minha família. Desde quando eu converti, eu ando nesse caminho. Terrível coisa é quando o homem não para ouvir a esposa dele em momento nenhum. Não estou dizendo que todas as vezes a sua esposa está certa, mas você tem que ouvir a sua esposa. Ei, Deus falou que a nossa esposa é auxiliadora idônea, está do nosso lado, auxiliando. Quando você ignora a sua esposa, você ignora a Deus. Não estou falando que você tem que concordar com tudo que ela fala, mas quando você sempre ignora ela, você está ignorando aquilo que Deus te deu para ser boca de Deus também na sua vida. Porque tem coisas que o seu amigo não vai falar para você, mas tem coisas que sua esposa vai falar. Falar, ó, meu bem, o que você está fazendo aí não convém. Mas o seu amigo não vai falar. E tem coisas que o seu discipulador não vai ver, mas sua esposa vê. E ela fala, olha, isso aí não é atitude, homem de Deus. Essa atitude que você está tomando aí é uma atitude errada. Sim ou não? Quem é que está do lado o tempo inteiro? Não é a esposa? Então para ouvir. Vá para a palavra. Veja quem está falando que está de acordo com a palavra. Amém? Mas, nós vamos lá, eu vou falando para os homens, vou falando para as esposas também. Amém? Daqui a pouco chega a vez do outro. Um de cada vez. Era ele da casa de Calebe, ouvindo Davi. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em seu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possui tenha paz. Olha como Davi mandou abordar Nabal. Tenho ouvido que os teus tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos. Davi estava com 400 homens, nessa época Saul estava perseguindo ele, e olha só, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias os que estiveram no Carmelo. Ele não roubou, não pegou nenhum carneiro de Nabal para poder comer. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Olha só, olha como que ele aborda, de maneira gentil. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Davi já era famoso em Israel. Quem é o filho de Jessé? Ignorando, arrogante. Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, para que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo essas palavras. Pelo que disse Davi aos homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem, ou seja, eram 600, subiram 400. Davi ficou indignado. Davi foi gentil, e Nabal, sendo tolo, mandou uma resposta terrível
para Davi, que depois seria rei. Davi então subiu indignado. A maneira como Nabal falou, extraiu também a carne de Davi, o tolo. Olha aqui para mim. Maridos e mulheres, quando o seu marido ou a sua esposa for rude, tolo, áspero contigo, mesmo você tendo sido gentil, mesmo você tendo sido amável, não deixa a carne te atiçar, não fale por meio da carne. Quando o outro é rude, qual que é a tendência nossa? Se o outro chega falando de qualquer jeito, qual que é a nossa tendência? Subir o tom, sim ou não? Mas nós não vamos fazer isso. Agora, mulheres, deixa eu falar algo para vocês. Vocês podem conduzir os seus maridos com jeitinho, com amor na fala, você conduz o seu marido. Mas também falo para os homens. O homem gentil, amável, conduz a sua esposa. Mas mesmo quando ele errar, não deixa a carne sua falar. Não se iguale a ele. Olha só, Davi ouviu isso e ele se igualou a Nabal. Falou, não, eu vou subir, vou matar esse miserável. E olha só, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Isso aqui é os servos de Nabal falando. Olha, o povo de Davi tem sido uma bênção para nós. Nunca fomos agravados por eles. Em nenhuma coisa sentimos falta. Em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Os servos de Davi não pegou nenhuma ovelha nossa. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivessem com eles apacentando as ovelhas. Ou seja, muito pelo contrário, eles cercavam e protegiam de outros homens malignos e de animais. Agora, pois, considera, falando os servos para Abigail, a esposa de Nabal, e vê que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Os servos já tinham a impressão de Nabal. Falou, ele é filho de Belial. Ele é maligno, ele é tolo. Abigail, nos ajuda, porque senão nós vamos morrer. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e o pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse a ela, seu marido. Ela não estava fazendo nada pecaminoso, ela estava sendo sábia. E ela não quis contar para o marido, porque se contasse para ele, ele não ia deixar. Então, deixa eu falar algo para vocês, mulheres. Tem coisas que você não precisa falar para o seu marido. Tem coisas. Suponhamos, um marido chega para a mulher, fala, você não vai mais orar. Eu te proíbo de orar. O marido sai, vai trabalhar, ela fica em casa. Aí ela vai deixar de orar? Não, ela vai orar. Mas ela não precisa falar ao marido, estou orando aqui agora, viu? Ó, você saiu fora, estou orando. De repente fala, você não pode ir mais na igreja. Aí ela vai, não vai na igreja, mas ela vai numa célula, na casa de uma irmã dela. Faz uma célula de repente no sábado à tarde. Fala, ó marido, eu estou indo ali na casa da minha amiga. Nós vamos lá tomar um cafezinho. Ela vai lá, ela toma um café e ora, participa da igreja. Está vendo o que é uma mulher sábia? Porque ela tem que preferir o Senhor do que o marido tolo. Amém, irmãs? Amém? Hoje, lá no Bueno, eu orei com uma irmã. Ela tem o salário dela, deve ser aposentada, e ela devolveu o dízimo. Ela trabalhou, ela recebe o salário, e ela falou, pastor, eu dizimo, eu não falo para meu marido. Ela não entra nesse assunto com ele, mas ela falou, eu tenho que dizimar, porque ele é tolo. Se eu falar algo para ele, que eu faço isso, ele vai me encher a paciência. E eu simplesmente faço. Mas olha só, ela estava abençoando o marido dela. Essa mulher que está devolvendo o dízimo, ela está abençoando o marido dela sem saber, os filhos e a casa. Abigail abençoou toda a casa dela.
quando ela fez algo que não era imoral. Eu não estou falando de fazer coisas pecaminosas, coisas erradas. Não faça isso. Mas coisas que você vai estar fazendo para o Senhor. Amém? Mas olha só. Porém, ela nada disse a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada serviu ter guardado tudo quanto esse possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se. Olha só, olha a atitude dela de submissão. Olha a atitude dela de reconhecer que ele era maior. Prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, lançou-lhes os pés e disse: ah, meu Senhor. Irmãos, olha aqui para mim, a atitude humilde dela. Não foi ela que errou, mas ela entendia que ela e o marido eram um, e ela prostrou-se aos pés dele e falou: ah, meu Senhor. Uma atitude humilde. Caia a culpa sobre mim. Outra coisa aqui, ela não saiu falando que o marido dela estava errado, porque eles são um, então o marido errou, ela errou também. Olha a atitude de submissão. Ela reconhecia que era um, ela se humilhou perante Davi e falou: olha, caia sobre mim a culpa também. Porque um dos problemas dos casais é o seguinte, é quando um erra, o outro aponta o dedo. Fala: você errou, agora nós estamos colhendo o fruto do seu erro. Ela não fez isso. Ela se colocou como tal. E olha só, lançou-se aos pés e disse: ah, meu Senhor, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Olha só, não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, tolo, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa as transgressões da tua serva. Ou seja, ela tomou para si o erro do marido. Porque pelejas, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque eles pelejas as batalhas do Senhor, e não se aches mal em ti e todos os teus dias. Se algum homem se levantar para perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada aos feixes dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. Ela lembrando que Davi havia conseguido matar Golias com uma pedra. E que há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tenho dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não será por tropeço, nem pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e tu haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, olha só, Davi ficou encantado. Eu não vou ler todo o texto. Davi ficou encantado com a resposta dela. Falou: realmente, eu não vou tomar uma atitude debaixo de ira, debaixo de raiva, e não vou lá matar o seu marido, não. Eu aceito o seu pedido de perdão. Não vou sujar as minhas mãos, como futuro rei que serei. E percebeu nela o quê? Uma mulher sensata. E aí ela voltou, subiu, Davi aplacou a ira, porque Nabal foi tolo e falou de maneira tola. Extraiu o que de Davi? A carne. Davi subiu, encontrou quem? Uma mulher submissa. Uma mulher cheia do Espírito. Quando ela falou de maneira sensata, submissa, reconhecendo ele como o Senhor, ele falou: opa, caiu em si, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Decidiu perdoar. Vou falar algo para vocês.
principalmente hoje para as mulheres. Seja como Abigail. Seja submissa. Reconheça o seu marido como Senhor. Reconheça o seu marido como cabeça da sua casa. Seja sábia no trato. E você vai extrair dele o rei que há dentro dele. Abigail, Nabal extraiu o tolo, a carne de Davi. Mas a sua esposa sábia, a esposa de Nabal, foi lá e falou com Davi, extraiu o que dentro dele? O rei. Esposas, você decide com quem você vai falar aí com o seu marido. Se você for submissa, mansa, amorosa, gentil, você vai extrair o rei dele. Amém? Esposas, fala para o seu cônjuge agora que está aí do seu lado, fala assim, eu vou conversar com você, de maneira submissa, gentil, amorosa, porque eu quero extrair o rei que há em você. Agora eu estou falando aqui de Bíblia, amém, irmãos? Amém, esposas? Fala amém, esposas. Tá vendo que não é fácil? Não é fácil. Olha só. Seguindo aqui adiante, Abigail, voltou Abigail a Nabal, e olha só, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Ela não quis falar com ele embriagado. Olha tanto que essa mulher era sábia. Ela não falou com o marido, quando ele estava ali, embriagado na carne. Não, ela não falou, deixou quieta. Mulheres, eu louvo a Deus pela minha esposa. Falei que ia falar muito dela aqui hoje, e não tem como eu falar de casamento sem falar dela. A minha esposa é sábia. Tem dia que eu tô assim na carne, pingando. Alguém se identifica comigo aqui, algum homem? Pingando. Na incredulidade, na carne, no temperamento, só tem anjinho aqui que eu olho, né? Os homens ficam olhando com aquela cara de anjo assim, ó. Me engana que eu gosto. Tá. Mas sabe como que ela faz? Ela é sábia. Quando ela veio passando o ponto, ela se cala. Passa um pouco, minha ira passa, eu caio em si, sou homem de Deus, falo, meu Deus do céu. Aí eu vou nela, falo com ela, me retrato com ela, peço perdão para ela, mas ela foi sábia. Ela não incitou a minha carne. Vocês estão entendendo como é que deve ser um casamento? Seja sábio. Essa mulher aqui é um ensino para nós, sim ou não? Por que tem esse texto aqui na Bíblia? Por que vocês acham que tem esse texto? Para nos ensinar esse princípio. Quando você é submisso, você extrai um rei da outra pessoa. Quando você é manso, gentil, a palavra branda apaga o furor, diz Provérbios. Então quando você é submisso, é manso, você atrai favor. Ei. E Jesus se esvaziou completamente. E porque ele foi submisso e se esvaziou e se sujeitou às autoridades da terra, se sujeitou a Pilatos. Poderia só falar para Pilatos, morra, e ele morria. Mesmo Pilatos, estando errado, ele submeteu à autoridade que havia nele, dada por Deus, porque toda autoridade é dada por Deus. Mesmo os homens ruins, ele submeteu. O que aconteceu com Jesus? E o Pai o exaltou. Irmãs, Deus vai exaltar vocês. Seja sábia, anda nesse espírito. Aí o Pai vai te exaltar. Como Cristo foi exaltado pelo Pai, naquele no qual submeteu a todas as coisas. E olha só, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. E aí fazer um banquete, nada falou. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Contou o ocorrido.
e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra, ele ficou estatalado, ele ficou ali, teve um infarto. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. O homem morreu. Pode tocar um teclado para mim, Clarinha. O homem morreu, ficou com tanto ódio. Ei, olha aqui para mim. Nabal ficou com... Ele morreu de quê? De ódio. Ele morreu, né, com ódio no coração da mulher ter feito aquilo. E aí Davi foi lá e falou: eu preciso ter essa mulher como minha esposa. Aí algumas esposas, não vocês, outras, falaram: Deus, agora eu precisava de ouvir isso, que agora esse marido meu, se não endireitar, o raio vai cair na testa dele. Deus, que palavra de consolo foi essa? Não, isso aí é na velha aliança. Na velha aliança, Deus tratava assim. Mas agora na nova aliança, Cristo morreu por você e eu. E vou te falar uma coisa: nós não somos florzinha, não. Dentro de todo homem, na sua carne, há um Nabal. Estou certo ou estou errado? Homens, sim ou não? Tem dia que nós damos resposta errada, que nós somos tolos, sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Agora, sabe como que Deus trata nós? Não lançando um raio na sua testa, porque a ira de Deus já veio sobre Cristo. Agora, sabe o que Ele faz? Nos transforma por meio do Espírito. Mas olha só, mulheres, interceda pelos seus maridos. Abigail foi lá conversar com Davi para interceder em favor do marido dela, que é Tô. Irmãs, bota o joelho no chão e vai orar até Deus transformar. Fala com Deus. Ele pode mudar o coração do seu marido, porque Deus tem, de acordo com as Escrituras, o coração do rei, da autoridade, e Deus muda conforme Ele quer. Eu estou acompanhando uma irmã da nossa igreja. O marido dela, durante muitos anos, tinha atitudes como essa. Não, eu não estou falando do que eu acho, não, é do que eu acompanho. E essa irmã perseverou. Algumas vezes o marido saiu de casa, outras vezes ele voltou, e por fim, quando ele perdeu tudo, saiu de casa, estava morando em outro lugar, aí ele não tinha mais lugar para morar, voltou, e ela intercedendo, ela falou: pastor, aceita ele de volta? Ele: aceita ele, coloca algumas condições, mas já não vai se entregando para ele não. Falou: você vai ficar em casa, então. E ela colocou condições, falou: você vai para a igreja, vamos estar juntos. E aí acabou que ele começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus, muitos anos, estou falando de décadas, mais de 30 anos de casamento. O marido começou a quebrantar, e está tratando ela com doçura, e está sendo, e eu cansei de ver essa irmã orando aqui, chorando, cansei de ver. E ela falou: pastor, até quando? Eu falo: não desista. E agora o marido está sendo gentil, brando, amoroso, e está uma bênção os dois. Ô pastor, nós estamos vivendo o melhor tempo, está uma alegria, minha casa está cheia de riso, amém? Está feliz da vida, porque perseverou e orou. Mulheres, Deus vai te usar para interceder, para que a obra dele seja completa na vida do seu marido. Interceda por ele, porque é isso que Cristo faz por nós
à destra de Deus Pai, intercedendo por nós como advogado, apesar dos nossos erros, Ele intercede por nós. Apesar das nossas falhas, Ele intercede por nós. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Agora, o que cabe a nós? Interceda pelo seu marido, para que a obra de Deus seja completa na vida dele. Seja você um auxiliador idôneo orando por ele. Amém? Aleluia. Pastor, mas meu marido é irredutível. Mas não tem pedra mais poderosa do que Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele sabe aonde que é o ponto fraco do seu marido. Quantos aqui estão dispostos a interceder por ele? Agora, queridos, honra o seu marido. Não só interceda por ele, honra o seu marido. Experimenta tratar ele como um rei, e o rei vai manifestar. Honra ele, porque quando você honra o seu marido, você está honrando o Senhor. Tudo que façamos, façamos como para o Senhor. Seja submissa a ele, honra o seu marido, e você vai extrair algo dele. Pastor, mas ele não muda. Olha, eu sei que alguns vão demorar, outros serão mais rápidos. Por isso, jovens, irmãs, vocês têm que se entregar, quando chegar a hora, por um menino de Deus, cheio do Espírito Santo, que ama o Senhor, que é trabalhador, que honra os pais. Não casa com um rapazinho que não honra pai e mãe, não, porque se não honra pai e mãe, ele vai desonrar você também. Não casa com um menino preguiçoso, não, porque senão você vai ter que sustentar ele. Não casa. Você tem a oportunidade agora de esperar no Senhor, mas casa com aquele que é cheio do Espírito Santo, que teme o Senhor. Você vai ser bem sucedida. Não é o caso desses homens aqui não, desses jovenzinhos, é tudo cheio do Espírito Santo, trabalhador e uma bênção. Estou falando outros de fora, que esses aqui é uma bênção, amém? Aleluia. Mas olha só, vocês acharam bom, né? Queridos, esposas, falem com doçura. Falem com doçura. O homem é o cabeça, mas a cabeça tem que estar grudada aonde? Pescoço. A mulher sabe. Irmãs, vou te falar algo, olha aqui para mim. Irmãs, se você chega com um jeitinho no marido, fala, meu bem, trata ele com muito carinho, faz algumas propostas, amém? Ele já deu um sorriso, já está vendo que ele já sorriu? É só de falar isso, o homem já sorriu. Trata ele com gentileza. Fala, meu bem, olha, você é um sábio, você tem sido uma bênção, você tem conduzido a nossa casa com maestria, tem nos abençoado, sustentado, você é uma grande bênção, mas olha, eu acho que essa decisão sua talvez não seja a melhor, vamos orar? Mas olha, eu estou com você, se você decidir por isso, eu estou contigo, mas que tal a gente orar? Você está disposto a orar? Vamos orar, porque olha, eu avalio isso, converse talvez com algum amigo seu, com alguém que tem um entendimento sobre esse assunto, mas é outra coisa. Agora, quando a mulher tola faz as nabais, já falei para você não fazer isso, faz isso para você ver, você já errou no passado, vai errar de novo, quem que aguenta você? Ah, pelo amor de Deus, está tudo errado, não sabe fazer nada, vai dar certo? Você já ficou até com raiva dela, não já? Pastor, me fala quem que é essa mulher aí, que eu vou dar um... Não dá para ficar com raiva, sim ou não? Como é que Abigail chegou? Meu Senhor, abaixando. Não faça isso não, não combina contigo, você vai manchar o seu currículo sendo rei de Israel daqui uns dias. Não, a gentileza, a sabedoria vai te levar ao sucesso, vai extrair o rei que tem dentro do seu marido.
Amém? Fale com doçura. Maridos, para de ser tolo. Tem mulheres que são mais talentosas para lidar com as finanças. Então ouça a sua esposa. Você vai delegar a ela, fala: meu bem, eu preciso da sua ajuda, eu não tenho tanta sabedoria em administrar financeiramente os nossos recursos, me ajuda. Faça as coisas aí, sempre pede para mim, para eu definir e dar a confirmação. Mas tem mulher que é mais sábia, não é? Mas o marido não, eu que mando, vou fazer do meu jeito. Mas de repente você não é bom para isso. Seja humilde, reconheça que ela tem algo que você não tem. A minha esposa tem virtudes que eu não tenho, por isso nós estamos juntos. Ela me complementa, ela me auxilia. Ô irmãos, inúmeras vezes minha esposa veio falando alguma decisão que eu vou tomar, ou falando alguma coisa com ela fala: meu bem, faz isso não. Aí na hora eu fico bravo, não, vou fazer assim. Aí depois eu vou, deito, o Espírito Santo fala: faz isso não, Nabal, faz isso não. Aí no outro dia eu falo: meu bem, você estava certo, vou fazer do jeito que você falou. O homem sábio ouve a esposa que tem do lado. Amém? Tem que reconhecer. E olha só, faça a sua parte, mesmo que ele não faça a dele. Pastor, mas como que eu vou fazer e ele não faz? Faça. Olha aqui para mim. Deus deu duas direções para o marido, para a mulher, está lá em Efésios. Falou primeiro para a esposa: seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Maridos, ame a sua esposa ao ponto de dar a sua vida como Cristo deu pela igreja. Mas o meu marido não está fazendo a posição, não está fazendo o que ele tem que fazer, então faça você a sua. Porque quando você faz o que o Senhor te pediu para fazer, você coloca o seu marido debaixo da bênção. Você queria que era colocar você debaixo dos maus lençóis com Deus. Não, você coloca ele debaixo da bênção, porque você e seu marido são um. Deus vai dar um jeito de falar com ele. Deus vai dar um jeito de falar com seu marido. Então entra debaixo da sua posição. Agora aqui vou dar uma palavra de sabedoria para as mulheres. Não é esse o tipo de conselho que você dá para o seu filho? Sim ou não? Quando ele compara com o irmão dele: meu irmão não está fazendo, eu tenho que fazer. O que você fala para os seus filhos? Ele não está fazendo, mas faça você. Sim ou não? Sim ou não, mães? Você dá esse conselho, mas não quer viver ele? Eu quero desafiar você a viver. Faça isso. Fique de pé, por favor. Outra coisa, mulheres, Deus vai estar sempre do seu lado. Sempre que você segue o caminho de Deus, Ele não vai falhar. Ele vai transformar. E outra coisa: pastor, mas eu estou assim infeliz por causa do meu marido. Ei, não. A felicidade sua não depende do seu cônjuge, não depende de ninguém. A sua felicidade está em Cristo. Você que decide. Eu sei que em alguns momentos é difícil. Vai diante de Deus e chora. Fala para Deus as suas necessidades. Mas a sua felicidade está no Senhor. Agora, mulheres, vou te falar de mim agora. É importante você admirar o seu marido. Pastor, mas não tem nada que ele tem que eu admire nele. Não, tem alguma coisa. Nem que seja o branco do olho. Admire o seu marido. Olha, eu vou te falar: pastor, mas como que é isso? Olha, não, você pode falar. Tem gente subindo aqui no palco. Vai ser uma pastora futuramente. Os kids. Olha só. Fale o que você quer ver e não o que você está vendo. Profetize então. Fala para o seu marido coisas que você quer ver. Fala: não, você é um homem abençoado.
Você cuida de mim. Talvez ele não cuida totalmente, não cuida bem. Não, você cuida de mim. Quando você fala palavras de afirmação para o seu marido, você vai extrair dele o favor de Deus. Fale palavras de bênção, e não palavras depreciativas. Olha aqui para mim. Vou trazer uma outra ilustração para você. Como é que você educa o seu filho, mulheres? As irmãs aqui. Falando mal? Ou falando o que ele tem que ser? Fala, meu filho, não combina com você essa atitude. Você é assim. Você pode falar para o seu marido, meu bem, você é um homem de Deus sábio, ungido, manso. Essa atitude sua aqui não combina com você. Eu te conheço, você é um homem nobre, ungido, santo. O cara vai ficando até assim. É assim. Fala o que você quer ver. Amém? Amém? Irmãs, fala uma palavra de bênção aí para o seu marido. Elogia ele. Homens gostam de ser admirados. A mulher perversa pega os homens casados pelos lábios, falando coisas boas a respeito dele. Valorize ele, admire o seu marido, fale uma palavra positiva a respeito dele. Amém? Vocês estão comigo? Pastor, essa palavra é uma palavra de exortação em Cristo. Agora, pastor, muito bom o que o senhor falou, mas não é fácil. Não, realmente, se você depender de você só, você não vai conseguir. Você tem que falar, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Ore, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Essa é a especialidade dele, em nos transformar. Depois essa irmã vai escrever o testemunho, eu vou ler aqui no final do jejum. Vocês vão ver. E um dia eu falei para ela, um dia você vai subir aqui para dar o testemunho, para que você possa crer que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele transforma água em vinho. Aleluia. Vamos agora então cantar essa canção, a bênção, amém? Nós vamos fazer a ceia, mas você vai cantar a bênção. Você vai abençoar a sua família, amém? Abraça aí o seu cônjuge. Quem está sem a sua família, solteiro, junte-se aí com esse irmão do seu lado. Nós vamos cantar abençoando as nossas famílias, declarando que as nossas famílias são abençoadas, amém? Mas olha aqui para mim, canta para valer, viu? Profetiza isso na sua casa, na sua vida. Canta para valer, canta como se fosse uma oração. Abençoa a sua família, abençoa o seu cônjuge, abençoa os seus filhos. Amém. Que o Senhor me abençoe e faça brilhar meu rosto em ti e conceda sua graça e me dê paz. Amém, 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 Que o Senhor me abençoe Declara isso sobre a sua vida. e faça brilhar teu Rosto em mim. conceda sua graça e me dê paz. Aleluia. e a bênção se derrama Oh, até mil bênção sendo derramada gerações, e a na
sua casa, na sua família, filhos e os filhos dos na sua meus posteridade. filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em mim. É comigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, Suas vozes. Aleluia, aleluia. Fala assim: a minha casa é abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Alguém está sem o pão, sem o cálice? Levanta a sua mão se tem alguém que está sem. Ninguém? Aleluia. Pode fazer. Glória a Deus. Pega o pão, erga para cima, feche suas olhos, diga assim: esse pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido, moído lá na cruz, no meu lugar. Ao comer este pão, eu recebo da vida de Deus e desfruto de tudo que foi liberado lá na cruz. Se eu comer este pão, eu recebo cura para o meu corpo, para a minha alma. Ao comer este pão, eu desfruto da vida de Deus na minha casa, com a minha família, e eu creio que eu vou desfrutar de prosperidade na minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Levante o seu cálice, fala assim comigo, fala assim: eu creio que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar todos os meus pecados. Fala: não há mais culpa, nem condenação sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus foi derramado em meu favor. Fala: por esse sangue eu piso na cabeça do acusador. Fala: eu vou viver a vida abundante que o Senhor tem determinado para mim. Fala: eu vou desfrutar da bênção completa. Fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala: esse é o pagamento que o Senhor pagou no meu lugar. Fala: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Feito isso, você está abençoado. Declara uma semana poderosa no Senhor. A bênção do Senhor está sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Conto com a sua presença. Quem pode vir estar conosco amanhã às 5h30 da manhã. E se você deseja adquirir o livro do jejum, está ali no final, no canto ali, você pode passar lá e adquirir o livro do jejum. Deus abençoe os irmãos. Semana poderosa no Senhor.